queria te perguntar, Rui, dos dividendos extraordinários, afinal, né? Porque desde o ano passado tem sido a grande expectativa positiva do mercado com as ações da Petrobras esses dividendos extraordinários. Só que a companhia anunciou aí que ia reter, né, esses proventos. E aí começaram de novo esses ruídos, né, esses rumores de que não pode ser que libere, pode ser que libere uma parte. Completando o que o Vini falou na abertura do programa, né, quando a gente estava discutindo a pauta do podcast, você falou, Vini, para mim, assim, você não falou só que a pauta ia ficar velha, você falou assim, até semana que vem pode ser que essas questões estejam resolvidas. Então, assim, foi um pouco otimista da sua parte, não, né, tudo certo, nada resolvido. E sobre essa questão dos dividendos extraordinários ficou meio que no ar, eu entendo, né, enfim. Afinal de contas, qual a sua perspectiva de que vai haver pagamento, pelo menos de uma parte, de que o mercado pode ficar mais animado se houver a distribuição desses dividendos e ignorar um pouco desse ruído político? Assim, O que isso você pensaria, desculpa, como até, assim, se viesse o combo, né? Dividendos, mais, enfim, um mercadante ou um CEO mais próximo do governo, qual seria esse O fiel que dessa pesa balança? mais? assim, analisando efeitos de curto prazo, eu entendo que eles se anulariam, né? Eu entendo que, assim, o mercado quer ver esses dividendos o mais cedo possível, né? E isso seria muito bom, assim, em termos de preço da ação, mas um anúncio do mercadante, apesar de o mercado já estar mais atento a isso, e em partes isso já está um pouco no preço, a gente não consegue saber quanto, mas a reação seria negativa, claro. Então, entendo que teríamos dois efeitos aqui e talvez eles até se anulando, né? E de certa forma poderia até ser usado pelo governo para tentar estancar alguma sangria no dia do anúncio ou coisa desse sentido, né? Então eu entendo que a reação positiva de um talvez anulasse a reação negativa do outro no curto prazo, né? Para efeitos de longo prazo, é uma análise que a gente vai precisar entender o que vai acontecer, né? E qual vai ser, se teremos realmente mudança na política de investimentos da companhia, né? Então, e na política comercial até de maneira mais importante. Porque assim, o mercado vai gostar desse dividendo agora, né? Só que se a política muda e você começa a vender combustível muito abaixo do preço de paridade, talvez até assumindo margem negativa no segmento de refino, acabou os dividendos da frente, né? Então, assim, o mercado vai passar a esperar não ter mais dividendos para frente, e isso vai ser um impacto negativo nas ações. Então, eu entendo que eu consigo enxergar aqui o efeito de curto prazo com mais clareza, mas longo prazo a gente vai precisar entender o que vai acontecer. E para o próprio governo, ele está numa situação meio entre a cruz e a espada, assim, né? Porque, de um lado, o governo quer muito que a Petrobras seja essa nova investidora de energia renovável. Afinal de contas, a Petrobras gera um caixa gigantesco e o governo não tem dinheiro para fazer essas coisas e a Petrobras facilmente conseguiria ter. Então, o governo precisa desse empurrãozinho da Petrobras, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo também precisa de dinheiro do lado fiscal. Então ele também precisa desses dividendos, né? E a gente, inclusive, tem visto o Haddad e secretários ali do Ministério da Fazenda dizendo que eles esperam, eles, de certa forma, precisam desses dividendos também para fechar a conta do fiscal, que é outra coisa que é importante não só para o governo, mas para o investidor, olhando o Brasil hoje, esse é um dos pontos de atenção ali, dólar, curva de juros e tudo mais. Então, assim, é um assunto delicado, ninguém sabe a resposta ainda. A minha expectativa é de que desses 40 bilhões que foram represados, o governo vai talvez até incentivar aí a distribuição de uma parte disso para questão fiscal, né? De novo, o Haddad tem até falado sobre isso, pressionado de certa forma, mas não tudo, né? Acho que ainda vai ter essa vontade do governo de que a companhia represe um pouco para fazer esses investimentos que eu falei, né? E além disso também, a gente tem que lembrar que recentemente a Petrobras anunciou que encontrou óleo na margem equatorial e
pode se tornar uma fronteira importante pensando em produção futura e também deve demandar bastante investimento. Então, pode. E isso é uma coisa boa para a companhia, né? Pode ser um dividendo não distribuído agora que traga retornos muito interessantes lá na frente, desde que não tenhamos nenhum tipo de política comercial trágica que destrua os resultados do segmento de refino, né? Então, muita coisa aqui nesse quebra-cabeça, né? Foi um pouco, assim, a necessidade fiscal do governo, ela já estava aí, ela não começou de um mês para cá, depois que a Sim. Petrobras reteve os dividendos. Me dá a impressão de um desgaste até um pouco desnecessário, porque acho que haveria em algum Sim. momento essa Sim. discussão sobre a meta fiscal e a Petrobras ali como pagamento, como uma potencial fonte de receita para o governo tentar fechar as contas. Me parece que se o governo tivesse anunciado, se a Petrobras tivesse anunciado talvez pagar metade dos dividendos extraordinários, talvez todo mundo ficaria feliz, né? Sim. Talvez assim, talvez tenha sido intencional para tentar fazer uma conta de chegada, né? Esperar chegar ali, ter uma ideia de quanto que vai precisar para fechar a conta e aí faz a conta do dividendo para bater ali com a meta fiscal. Talvez seja isso, né? Mas eu entendo que sim, existe esse incentivo e ele vai acontecer. E com o dividendo distribuído para o governo, o acionista também vai receber, né? Então, no fim, vai cair na conta de todo mundo. Mas eu acho que tem um pouco dessa questão de tentar entender ainda. Porque tem muita coisa sendo definida ainda, né? Tem arrecadação que o Ministério da Fazenda estava esperando e não vai mais ter. Outros que talvez tenham sido um pouco mais. Então, ainda acho que nesse cenário indefinido, eles estão esperando para fazer essa continha de chegada.